Quero saudar os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Estaremos hoje dando continuidade ao estudo relativo às bem-aventuranças. Estaremos lendo hoje Mateus capítulo 5, versículo 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurados os mansos ou humildes, porque eles herdarão a terra. Na versão Almeida, revisada e corrigida, encontramos a palavra manso. Na Bíblia de Estudos Thompson, encontramos a palavra humilde, uma vez que tanto para o hebraico como para o grego, a palavra humilde e manso são praticamente sinônimos. Quero relatar um fato ocorrido em outubro de 1995, na costa do Canadá. O USS Abraham Lincoln, um porta-avião de classe Nimitz, movido a energia nuclear, o segundo maior navio americano, o segundo maior porta-aviões americano, com um comprimento de 333 metros e 99 mil toneladas de peso, com a capacidade para levar 90 aviões e uma tripulação de aproximadamente 5 mil tripulantes, estava sendo escoltado por 3 destroyers. E aconteceu o seguinte fato, que o comandante foi alertado pelo responsável do acompanhamento na ponte de comando que existia eventualmente uma outra embarcação vindo na direção deles. Eles perceberam isso através do radar e verificaram luzes ao longe no horizonte. Então a primeira atitude do comandante foi pedir que aquele barco se desviasse do rumo deles para evitar uma colisão. E recebeu a resposta dizendo que eles não iriam mudar a direção deles, que seria ideal que o porta-aviões mudasse de direção. O comandante, observando aquela situação e entendendo que ele era de maior calado, de maior condição, ele disse: vocês vão se desviar, caso contrário eu vou tomar providências para que não haja um choque e vou colocar toda a minha frota no sentido de desviá-los desse caminho. E a segunda resposta foi a seguinte: muito bem, vocês podem tomar as decisões que vocês quiserem, mas nós somos aqui o farol em terra, então seria melhor que vocês desviassem a direção para não bater aqui nos rochedos. Então vejam que muitas vezes nós encontramos o ser humano subindo no seu orgulho, subindo na sua soberba e desprezando as situações que ocorreriam em função de um simples fator de perguntar mais detalhes, de entrar numa forma mais tranquila e eventualmente saindo da sua condição de soberba e se tornando mais humilde. Dizia alguém no passado: a humildade é a única coisa que a gente perde quando sabe que a tem. É importante não confundir humildade com simplicidade. Simplicidade, nós podemos indicar uma pessoa que tem poucas condições financeiras, enquanto a humildade é uma característica que nem todas as pessoas com poucas condições financeiras possuem e nem todas as pessoas com grandes condições também possuem, mas ela pode ser encontrada tanto no rico quanto no pobre. Então é importante fazer essa distinção. Uma pessoa com poucas condições, ela é simples e não humilde. Lucas, no capítulo 7, versículo 4 até o 10, fala a respeito de um centurião de Cafarnaum. Esse homem era um centurião que tinha sob seu comando, no mínimo uma centúria, mas por ser uma cidade muito grande e próspera, certamente mais de 100 homens estavam sob o seu comando. Ele tinha o poder de vida e morte, porque ele era um representante de Roma. E em determinado momento, um certo criado seu começou a ter problemas de saúde e ele pediu que os anciões da sinagoga fossem falar com Jesus para que ele curasse e viesse até a sua casa curar aquele enfermo. E os homens foram até Jesus, apresentaram os seus motivos e Jesus mudou o seu rumo e foi até a casa dele. Antes que ele chegasse até a residência dele, o centurião enviou alguns amigos que disseram a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Portanto, libera uma palavra e certamente o meu servo ficará são. Porque ele tinha consciência que ele era também possuidor de autoridade sobre os seus soldados e sabia da autoridade de Jesus. E após essa palavra, Jesus disse aos que estavam à sua volta: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Um estrangeiro, um homem que veio de Roma, mas que acabou aceitando as misericórdias do Eterno e acabou enxergando em Jesus o supremo Salvador e Criador de todas as coisas. Observamos também a mulher cananeia,
que nós encontramos em Mateus 15, do versículo 21 ao 28, onde uma mulher tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada, assim que a palavra de Deus nos afirma. E ela buscava que Jesus pudesse curá-la. Ia atrás de Jesus clamando, e os seus discípulos diziam: Senhor, despede-a, porque vem gritando. E nesse momento Jesus disse aos seus discípulos, e a ela inclusive, que não é certo que deitar a comida dos senhores aos cachorrinhos, a comparando como um animal doméstico. E aquela mulher mesmo assim continuou clamando e dizendo: Senhor, mesmo os cachorrinhos se alimentam com as migalhas caídas da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A humildade abre portas, a humildade faz coisas tremendas. É por isso que no final do versículo que nós lemos em Mateus 5, versículo 5, diz assim: porque eles herdarão a terra, os humildes já começarão a ser abençoados aqui nesse lugar, aqui nessa terra, porque eles herdarão a terra. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E de forma contrária, observamos em Provérbios 16, no versículo 18, dizendo: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o desejo com os soberbos. Então, em contrário senso do que Provérbios 15, Provérbios 16 fala que a soberba leva à destruição, enquanto que o 15 diz que a humildade leva à honra e à vitória. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nós temos a seguinte narrativa: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Então essa é uma posição que o Senhor Jesus se colocou, inclusive com os apóstolos, lavando os seus pés e falando aos discípulos que buscavam alguma coisa maior no céu, que o mais importante era servir a todos. Provérbios 29:23 diz assim: o orgulho do homem o humilhará, mas o espírito humilde obtém honra. Números, capítulo 12, versículo 3 a 7, diz assim: era Moisés muito manso. Moisés era muito manso, substituímos essa palavra manso também por humilde. É bom entender isso, porque muitos creem que Moisés era uma pessoa passiva, que não se movimentava, que não tinha problemas nenhum com relação às coisas que aconteciam à sua volta. Mas Moisés era um homem de posição, e uma mansidão aqui podemos trocar por humildade, e o Senhor fez notória essa função. E nós vamos observar que quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, Deus chamou os dois para fora ali do tabernáculo e disse o seguinte, ou melhor dizendo, ali da tenda, e disse o seguinte: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com eles. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ou seja, Deus falava frente a frente, Deus falava com Moisés, muitas vezes cara a cara. Senhor, ele sentia a presença de Deus face a face, como a palavra de Deus nos afirma, por causa da humildade. Então, humildade abre o caminho para se chegar a Deus. Então, nós precisamos nos humilhar, chegar na presença de Deus, despojados da nossa soberba, porque muitas vezes o nosso velho homem, que é soberbo por natureza, ele tende a aparecer a qualquer momento. Então nós precisamos vigiar e orar para não cair nesta tentação que é a soberba. A humildade não pode caminhar de mãos dadas com a soberba. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê um entendimento claro sobre esta palavra e que as misericórdias do Senhor cheguem a cada um dos irmãos. Amém.